Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Ariadna fala com Tadeu por telefone. Tadeu quer que Ariadna veja seu brinquedo e briga com a mãe por demorar a voltar para casa e não cuidar e nem ter tempo para ele. Tadeu grita com Ariadna e destrói sua torre, ficando inquieto. Gemma tenta tranquilizar Ariadna. Bárbara e Daphne se acusam mutualmente por serem rancorosas. Daphne afirma para Bárbara que não vai embora da casa. Daphne ressalta que Bárbara não se importa com a presença de Clarinha para insultá-la e volta a ressaltar que a madrasta seria uma péssima mãe de menina. Bárbara lembra do passado, quando Joaquim disse para ela que Lúcia nasceu morta. Bárbara chora e se desespera. Bárbara alega a Álvaro que sente que vai encontrar Joaquim todas as vezes que entra no escritório. Álvaro pergunta a Bárbara se ela quer reformar mesmo o escritório e a madame confirma. Álvaro explica para Bárbara a reforma que planeja. Ariadna deseja que Álvaro more um tempo na casa e Bárbara concorda com a nora pela primeira vez na vida. Ariadna entrega o dinheiro do carro de Eduardo para Bárbara. Ariadna promete acompanhar Bárbara no banco após deixar Tadeu na escola. Bárbara procura por suas chaves. Daphne propõe a Romena dar aulas de inglês para os empregados da agência, e a empresária concorda. Romena planeja apresentar o plano para seus chefes e leva Daphne para a empresa. Clara corre pela casa. Evita confessa para Yolanda que Gemma está grávida. Yolanda alerta Evita que uma gravidez na idade de Gemma é arriscada. Evita fica em dúvida se deve ou não contar a verdade para Gustavo, pois tem medo da filha criando uma filha sozinha. Yolanda critica Gustavo e aconselha Evita a não falar nada. Ariadna e Bárbara se preparam para sair de casa. Bárbara perde o dinheiro e afirma que alguém a roubou. Romena mostra a Daphne onde ela pode dar aulas. Romena confessa a Daphne que simpatiza muito com ela e não entende a briga entre o namorado e a camponesa. Romena conta para Daphne que é namorada de Gael e a deixa impactada. Gael chega e conversa com Clarinha. Daphne parabeniza Gael por seu namoro e chama Clarinha para ir embora. Romena comenta com Gael que Daphne está estranha. Álvaro apresenta seu trabalho ao chefe e pede que ninguém descubra que ele está trabalhando na empresa. Seu patrão o apoia e acredita que ele vai superar todas as dificuldades. Ariadna e Bárbara não conseguem achar o dinheiro. Bárbara segue sem achar suas chaves. Bárbara pergunta a Gemma pelo dinheiro e a empregada revela que não pegou nada. Bárbara suspeita de Daphne e Ariadna a defende, pedindo que não acuse ninguém sem ter provas. Bárbara bate na porta de Daphne e Gemma informa que a moça saiu. Daphne chega e Bárbara exige o seu dinheiro de volta. Clarinha faz caretas para Bárbara. Bárbara entra no quarto de Daphne e Ariadna não acredita que a amiga tenha pegado a grana. Gemma acha o dinheiro debaixo da cama de Daphne e Bárbara acusa a enteada de ser uma bandida. Gustavo leva Evita para um passeio em seu carro. Clara pergunta o motivo de terem pego seu tesouro, confessando que pegou o dinheiro pela mãe ser pobre e não ter nada, desejando ir para outra casa, pois ali ninguém as quer. Ariadna alerta para Bárbara e Daphne que os problemas estão afetando as crianças da casa, e Bárbara pede a Daphne que eduque melhor a filha. Gustavo mostra onde será seu restaurante para Evita. Gustavo elogia Evita e Onofre, alegando que eles são a família que ele sempre quis ter. Evita se desculpa com Gustavo por ter pensado mal dele. Gustavo inventa para Evita que está mudando e a cozinheira promete defendê-lo para Gemma. O gerente propõe um novo acordo para que Bárbara e Ariadna liquidem a dívida e as aliviam. Ele alerta as mulheres que se atrasarem as parcelas de novo podem perder todos os bens, mas Bárbara acredita que Eduardo vai cumprir com sua palavra e resolver tudo. Linda mostra para Eduardo as passagens que comprou para o México, e ele promete à esposa que vão se divertir muito. Linda comunica aos empregados que Eduardo é seu marido e todos aplaudem. Evita conversa com Gemma pelo telefone e a adolescente garante que não quer voltar ao povoado. Evita conta sobre a suposta mudança de Gustavo para Gemma, mas a adolescente não acredita. Cassandra conta a Ariadna que todos estão repercutindo sua notícia nos portais de jornalismo e na internet. Humberto chama Ariadna para ver os comentários nas redes sociais e ela volta a sugerir para o patrão uma sessão especial para feminicídio. Evita pensa nos conselhos de Onofre e Yolanda sobre a gravidez de Gemma. Evita procura Gustavo e lhe revela que Gemma está grávida. Gustavo comemora e alega que é a melhor notícia do mundo. Gustavo promete cuidar de Gemma e do filho, perguntando a Evita onde a namorada está escondida. Gemma relembra Bárbara que deve pagar as contas da casa. Bárbara agradece a ajuda de Gemma. Gemma oferece todo o seu apoio para Bárbara. Bárbara estimula Gemma a aprender bastante na escola.
Calixto observa Álvaro entrando em sua casa e o arquiteto se sente observado. Álvaro corre atrás de Calixto. Eduardo comemora que Linda tenha falado para todos que eles estão casados. Linda pede a Eduardo para conhecer sua família no México durante a viagem. Álvaro captura Calixto e lhe pergunta o que ele quer com sua mãe. Álvaro é atingido pelas costas e cai desacordado. Gema encontra Evita na saída da casa de Bárbara e a cozinheira abraça a filha, afirmando que só agiu pensando em seu bem, pois sozinha ela não seria capaz de cuidar de um filho. Gustavo encontra Gema e promete se responsabilizar por ela e pela criança, a deixando desesperada. Há um ano, Gema tranquiliza a mãe pelo estado de saúde de Onofre, que foi hospitalizado quando estava prestes a conseguir um emprego. Gema acredita que Onofre logo voltará a trabalhar e planeja estudar, mas Evita a desestimula. O médico conta a Evita que a perna esquerda de Onofre terá que ser amputada por conta do diabetes e a desespera. Na atualidade, Evita aconselha Gema a pensar no filho e aceitar Gustavo de volta, e o malandro tenta convencê-la. Gema chora e garante que não quer voltar com Gustavo, mas ele a faz falsas promessas. Evita defende Gustavo para Gema. Gustavo finge compreender Gema e planeja cuidar ao menos do filho. Evita pede a Gustavo para conversar a sós com Gema. Humberto mostra a Ariadna que todos estão duvidando de Karen e de sua versão da história, pois conhecem o casal pessoalmente, para a indignação da jornalista e de Cassandra. Ariadna se indigna por Karen ter inventado tudo e prejudicar outras mulheres. Gema chama a atenção de Evita por ter revelado seu segredo para Gustavo. Gema não deseja voltar ao povoado e Evita briga com a filha. Gema alerta a Evita que há muitas mães solteiras, mas a cozinheira não permite que a filha seja mais uma. Gema tenta usar o exemplo das mulheres que vivem com ela, mas Evita afirma que as condições sociais são diferentes e se arrepende por ter mandado a filha para morar com Bárbara. Ivete tenta envenenar Romena contra Gael e Daphne. Ariadna afirma para Cassandra que não vai ficar de braços cruzados e irá averiguar a veracidade da história de Karen. Eduardo acha que é cedo para Linda conhecer a sua família e a empresária não o entende. Eduardo fala para Linda que Bárbara tem muitos preconceitos e por isso ainda é cedo para o encontro entre elas. Linda não se convence e exige conhecer os parentes do marido. Clara sente medo de Bárbara e se esconde atrás de Daphne, pensando que a rabugenta vai brigar novamente. Bárbara é carinhosa com Clara e surpreende. Bárbara vê uma mochila na sala e a abre. Bárbara vê roupas de Álvaro na mochila e se irrita por Daphne tê-la deixado falando sozinha. Álvaro acorda após ser golpeado e percebe que roubaram o seu celular. Gema aceita voltar para o povoado por seu filho e Evita pretende enfrentar Bárbara, mas a garota não concorda. Gema pede um tempo à mãe para que possa se despedir da sua tia e a cozinheira promete voltar para buscá-la no dia seguinte. Gema vê Álvaro ensanguentado e o ajuda. Érica se preocupa com Gema por não ter ido à escola. Érica teme que Gema tenha algum problema e deseja averiguar. Gema grita por Bárbara e a assusta. Álvaro tenta tranquilizar Bárbara, que fica apavorada com o estado do filho. Tadeu se assusta com o sangue na cabeça do tio e Gema o leva para o quarto. Ariadna e Bárbara levam Álvaro para o hospital. Evita garante a Gustavo que Gema voltará para ele. Gustavo promete à sogra lutar por Gema até ser perdoado. No hospital, Álvaro afirma à mãe e à cunhada que seu golpe não foi grave. Álvaro mente para Bárbara ao contar que foi assaltado. Tadeu e Clara brincam juntos. Daphne pergunta o motivo de Gema ter faltado à escola, e ela usa Álvaro de pretexto. Daphne nota que Gema fica bastante jovem com o uniforme, mas a garota a despista. Gema percebe como Daphne sofre ao criar os filhos sozinha e fica pensativa. Bárbara sai para buscar uma pomada para Álvaro e pede a Ariadna que deixe o filho descansar. Álvaro confessa a Ariadna que Calixto estava espiando a casa. Ariadna se dá conta que Calixto não anda sozinho e tem um cúmplice. Calixto fala com Lino e planeja revisar o celular de Álvaro para ver se tem algo de interessante. Calixto agradece a Lino por tê-lo ajudado.
Ariadna pede a Álvaro que denuncie Calixto, mas o arquiteto teme que há coisas que Bárbara não o contou. Álvaro evita comentar com Ariadna que Joaquim estava com uma arma quando morreu. Ariadna não entende o motivo dos homens sempre mentirem com o pretexto de proteger as mulheres e afirma ao cunhado que as moças não são tontas e nem idiotas. Ariadna busca informações sobre o marido de Karen na internet e Gemma a observa. Bárbara lamenta que o bairro tenha ficado perigoso. Ariadna conta sobre sua entrevista para Gemma. Bárbara critica o trabalho de Ariadna e acha que tudo não passa de uma fofoca. Gemma pede para ler a matéria da jornalista. Eduardo percebe que Linda ficou chateada com suas palavras e sugere adiar a viagem para o México. Linda convida Eduardo para jantar em um restaurante de seu amigo. Gael termina seu trabalho e Romena conta ao namorado que o patrão autorizou as aulas de Daphne na empresa. Romena deseja dar a notícia para Daphne pessoalmente e aproveitar a ocasião para contar a Bárbara que já são namorados. Romena beija Gael e nota a inveja de Ivete. Ariadna lamenta que a população aproveite a pequena parcela de mulheres que inventam notícias sobre os homens para criticar todas e colocar em xeque as reais acusações. Bárbara alega atualmente que as mulheres exageram chamando tudo de assédio. Bárbara critica Karen, afirmando que mães como ela merecem perder os filhos, e afeta Gemma por ter uma situação similar. Gemma sai chorando e Bárbara não entende, alegando que a moça chora por tudo. Ariadna chama a atenção de Bárbara por não medir suas palavras antes de falar. Daphne desabafa com a foto de Nestor e Clara percebe. Clara deseja que Nestor a visite e emociona Daphne. Ariadna vai atrás de Karen. Karen garante a Ariadna que contou a verdade. Ariadna expõe as consequências dos atos de Karen para as mulheres que realmente sofrem violências diariamente. Karen admite que mentiu, mas fez isso pelo marido ter tirado seus filhos. O patrão de Karen conta a Ariadna que a moça é bipolar e ela o compreende.